Olá, família Canção Nova. Esse é o programa Canção Nova em Brasília, chegando até você pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje, nessa quarta-feira maravilhosa que nos encontramos, dia de São José. A igreja celebra São José e se você ainda não conhece, procure conhecer, porque ele é o pai da igreja, o nosso amigo e o nosso pai. E hoje no programa tem uma pessoa muito ilustre no nosso programa, que é a Gabriela Campos. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Cineide. É uma alegria estar aqui no Canção Nova em Brasília, nesse programa tão especial. A Gabriela, para muitos que já conhecem, a Gabriela apresentava o programa no passado, não é isso? Fizemos uma transição e hoje a Gabriela veio aqui partilhar um pouco da sua experiência como Canção Nova. Ela que tem um diferencial, ela é filho de consagrado e é consagrada também, mas ela vai explicar melhor para vocês como que aconteceu esse chamado, essa vocação dentro da vocação. Explica aí, Gabriela, para as pessoas em casa. Então, como a Cineide disse, meu pai é de Salto, São Paulo, perto de Campinas, para quem conhece. Minha mãe de Arapongas, no Paraná. E os dois sentiram o chamado, para servir a Deus e especialmente na Canção Nova. Então, no ano de 1995, eles deixaram sua família, deixaram sua casa, deixaram tudo para seguir o tudo. E na Canção Nova, os dois se encontraram solteiros, Depois, com o tempo, Deus foi mostrando todas as coisas, o estado de vida deles, e que era um ao outro também, não somente o estado de vida. E assim, eles se conheceram através do carisma Canção Nova, se casaram, fizeram todo o caminho, de namoro, noivado, se casaram na comunidade Canção Nova, E hoje pertencem à comunidade Canção Nova, 27 anos, graças a Deus. E eu então cresci, nessa família Canção Nova. A Gabriela é fruto desse amor. Inclusive o pai dela é uma pessoa muito conhecida, que é o Carlos. É melhor ela apresentar, O pai dela é o Janjão, o anjo, o Cantinho da Criança. Você que acompanha o Cantinho da Criança, o anjo, aquele moço lá, é o pai da Gabriela. Ela é filha do anjo. É isso mesmo, meu pai logo quando entrou para a comunidade, ele já foi convidado para participar do Cantinho da Criança. Ia estar até então, Hoje eu também participei, um tempo do Cantinho da Criança, hoje o meu irmão também participa, o Miguel. Mas foi assim, Tudo através do carisma Canção Nova. E nós somos uma família, Sou a filha mais velha, de 3 filhos, tem a Isabela, de 20 anos, o Miguel, de 14, e fui crescendo dentro dessa família Canção Nova, com os princípios de vida, mas vivendo junto com a família, Não que eu tinha uma obrigação de viver, tinha um compromisso, mas eu falo sempre, Não tem como, você viver com os pais que têm ali a vivência e você não viver junto, Então, não tem como você não beber desta graça. Então foi assim, desde quando eu era pequena, bebendo dessa graça. Mais interessante, Cineide, porque meus pais, eles sempre me deixaram muito livre, em questão à vocação. E os meus pais nunca me falaram nada, assim, você vai ser Canção Nova ou não, porque, para você que tem dúvida, os filhos da comunidade, eles não são obrigados, Muitos pensam, Eles não são obrigados a ser da Canção Nova, porque a gente se entende que é um chamado pessoal, tanto dos missionários quanto dos filhos dos missionários, Então, eles podem crescer e podem seguir sua vida, morando junto com a família, Depois seguir sua vida. E eu, o Senhor chamou em particular. Então, eu lembro, assim, que desde criança eu sempre falei, eu vou ser da Canção Nova. Minha mãe nunca falou nada, mas eu sempre falava, eu vou ser da Canção Nova, porque... Aí todo mundo falava, por que, Gabi, você vai ser da Canção Nova? Aí eu falava, não sei, mas eu me sinto... Não sei, eu sinto que essa é a minha vocação, sabe? Sentia algo que eu não sabia explicar, Na época eu acho que é porque era muito nova, Mas com o tempo eu fui crescendo e isso era uma inquietação, que vinha dentro de mim, da Canção Nova, e era algo como gritava dentro do meu interior, seu lugar é aqui, Então eu fui crescendo, fui vivendo, minha adolescência dentro da comunidade Canção Nova, mas estudando como uma criança normal, Ficava em casa também com meu irmão, vivi todo o processo, também normal de qualquer criança, que às vezes ajuda a mãe para ficar em casa, para trabalhar e tal. Fui crescendo nesse meio. Meu sonho era fazer faculdade, Mas, diante disso, eu fui sentindo um chamado de Deus que era maior. E minha maior inquietação era, qual é a vontade de Deus para mim e qual é o tempo
Então, Deus foi me falando que naquele tempo Ele me queria mais cedo, né? Então eu fui buscar o caminho vocacional. Eu lembro que eu falei assim para minha mãe, falei: mãe, tô sentindo isso, né? Tô sentindo essa inquietação. Eu sinto mesmo que a Canção Nova é o meu lugar e eu quero buscar. Aí minha mãe, né, falou assim pra mim: então, se você quer, então você vai dar o passo, porque o meu eu já dei. Então, assim, muito sábia, né, da minha mãe, essas palavras, mas de me deixar livre, né, de mostrar pra mim que a minha vocação era livre e era uma resposta pessoal, um chamado que eu precisava tomar, né. Ela falou: a minha vez já foi, né, a minha vez está sendo, já acontece. O meu sim eu dei, continuo dando, mas agora é sua vez, então se você quer, você vai, né? Então minha mãe me deixou muito livre e foi assim, fui trilhando, né, esse caminho, como todos, o caminho vocacional. Fiz esse discernimento de 2 anos, né? No ano de 2017, entrei para a comunidade Canção Nova, no dia de São Francisco de Sales, 24 de janeiro, né? Há 5 anos atrás, quase 6 anos. E muito feliz, né, desse caminho trilhado, mas fruto, né, do carisma Canção Nova. Então, muito grata a Deus por este carisma. O Gabi, como você disse, né, filho de comunidade, né, já filho de consagrado da comunidade, você já vivia com eles os princípios, né? De uma forma assim, não tão direta, né, assim, você tem que fazer, não. Mas ao ver, aquilo foi despertando no teu coração. E eles, como missionários, são remanejados. Então você já foi remanejada desde criança, já vivia essa dinâmica do ser missionário nas dinâmicas próprias da comunidade, do ser remanejado. Quais as missões que você foi com sua família? Então, a primeira missão que eu fui foi em Pato Branco, no Paraná, que hoje fechou, né, a casa de missão, não tem mais, felizmente. Mas Deus sabe de tudo, né? Depois voltamos para Cachoeira Paulista. Depois de Cachoeira Paulista nós fomos para Queluz, São Paulo. De Queluz fomos direto para o Rio de Janeiro, na capital. Depois voltamos para Cachoeira Paulista. Então foram essas cidades aí que eu morei junto com os meus pais. Ela já foi remanejada desde a infância ali, né? E aí depois que você entrou na Canção Nova, 2017? Isso. 2017. Você ficou um ano em Lavrinhas, Queluz, depois veio para Cachoeira e a sua primeira missão é Brasília. Isso, minha primeira missão, assim, né, foi Brasília, aqui no Distrito Federal. E também longe do papai e da mamãe, né? Longe. E qual foi a tua experiência, assim, de sair mesmo, assim, porque você na comunidade, você não estava mais na casa dos seus pais, mas de estar longe, porque a sua primeira missão é Brasília. Como que foi esse impacto? Tipo assim, eu vou pegar o avião sozinha pela primeira vez. Como que foi? Então, eu entrei para a comunidade muito nova, né? Eu entrei com 18 anos. E eu nunca, assim, saí, sabe? Eu sempre fui mais quieta, né? Mais na minha. Então, eu nunca tive muita experiência, né? Mas, assim, não porque os meus pais eram assim e tal. Não, mas porque a experiência que eu tinha feito com Deus, ela me bastava. Então, eu não precisei ir para o mundo, sabe? Para querer ver outras coisas. Para mim, não precisava, porque a experiência que eu fiz foi uma experiência concreta. Então, eu sabia onde eu deveria permanecer, né? Então, assim, eu nunca fui, assim, de sair, de ir pro mundo e tal. E era mais naquela coisa, né, de estar com os pais. E quando eu vim pra Brasília, foi meio que aquela independência, né? Foi muito engraçado pra mim. Mas é uma forma de amadurecimento muito grande, né? Porque eu vivi em outras missões com os meus pais, mas a maior parte do tempo que eu morei foi em Cachoeira Paulista. Então é interior, né? Aquela cidade que é pequena, você conhece a Canção Nova, vai poder saber, né, um pouco mais. Então, quando eu vim pra cá, eu falei, meu Deus, existe um mundo, né? Tipo assim, né? Tipo assim, Cachoeira não tem nem shopping, é interior mesmo. E aqui você encontra 2 shoppings na mesma rua, então aquela coisa, né? Mas em relação à missão também, né? De estar longe, de fazer essa experiência, né, com os outros e de viver assim, né? Não, essa vida mesmo que eu assumi, né? Independente dos meus pais ou não, essa é a minha vocação. Então foi um tocar muito grande, né? Concreto nessa questão da minha vocação, do meu chamado, de que eu saí mesmo, sabe? Assim, para viver a minha vida, né? Independente do chamado dos meus pais, Deus me chamou. Então, o primeiro ano de missão, ele é muito significativo, né? E é tudo novo, tudo muito novo, né? Você aprende muitas coisas
né? A realidade da missão nas outras cidades é muito diferente de Cachoeira Paulista, né? Estruturalmente. Então a gente acaba que amadurece muito, né? Então foi um tempo muito rico, né, de amadurecimento, estando aqui, né, nessa primeira missão que eu saí. Então Deus fez muito em mim, na minha missionariedade, né, em relação ao meu chamado, como firma, né, as bases, de ver que é a experiência que eu fiz, né, de sair de casa, né, desse chamado, de permanecer, né, na Canção Nova, até quando Deus quiser, vou corresponder a esse sim. Então foi uma experiência muito frutuosa, né, de aprender, né, de chegar aqui meio crua, né, nas coisas do mundo, mas também de errar, de crescer, de saber, né, o que eu preciso crescer, o que eu preciso ir além, o que Deus me chama. Então é um tempo muito rico, né, que eu ainda estou tocando, né, aqui. E aí você chegou aqui em Brasília e você possa falar, né, para as pessoas das suas atividades aqui, que você chegou, trabalhava comigo, né? Como é que foi? Trabalhei na TV, né? Eu trabalhava no programa Bíblia no meu dia a dia, né? Inicialmente com o Padre Roger Araújo, né? E que tinha uns quadros também com o Padre Xavier, então a gente fazia essas gravações. Depois tinha a homilia diária, né? Fiquei um ano aí na TV, apresentei também Canção Nova Brasília, né? E bebi dessa graça, né? A TV aprendi muito. Tinha dia que eu ia ali pra Suíter, né? Nunca tinha nem entrado, não sabia nem que era uma Suíter. Mas a missão é muito bom porque Deus vai nos lançando, né? E fazendo-nos aprender e ter esse coração disposto a aprender a cada dia mais. Então, tinha dia que eu fazia o corte da TV, né? Você que vê as imagens do programa, né? Tem uma pessoa que vai fazendo os cortes aí para chegar as imagens certinhas dentro da sua casa. Então, eu fui me lançando, né? E aprendendo em relação à TV durante todo esse tempo que Deus me confiou. E já nesse segundo ano, né? Pude ser auxiliar também do Eventos, junto com a Daiane, né, que também já passou por aqui, e cuidar também das mídias sociais, né? É um novo de Deus, para mim sempre foi, mas de ver que Deus nos capacita. O que basta é ter um coração disposto para tudo aquilo que Deus quer realizar. E o resto Deus dá a graça, né? Claro, a gente vai se aprimorando, o que a gente puder estudar, a gente estuda, o que a gente puder saber de informações, a gente tem, né? Mas o bonito de ver dessa graça sobrenatural, né? De ver esse carisma que potencializa a gente por causa da missão de evangelizar. Pois é. A Gabriela também tem um projeto com jovens, né? Você falou dos seus filhos. Então, graças a Deus, na comunidade Canção Nova, hoje nós temos um Ministério Jovem, né? Até você pode seguir no Instagram, né? O Ministério Jovens Canção Nova. E nas nossas missões, né, foram confiados algumas pessoas. Cada missão tem uma pessoa que é referência dos jovens, né? Para que pudesse acontecer também nas outras missões e não só em Cachoeira Paulista. Então aqui, graças a Deus, né, na missão de Brasília, nós já realizamos os nossos encontros. Hoje, por conta da nossa realidade, nós conseguimos nos reunir uma vez por mês, mas não quer dizer que é definido, né? Se Deus quiser, a gente pode ir aumentando a quantidade desses encontros. Então a gente se encontra aqui no SAAN, né, no nosso prédio da rádio e da TV, uma vez por mês às 7 horas. E pode nos seguir também, Jovens Canção Nova Brasília, que esse é o nosso Instagram aqui da missão, né? E por enquanto foi Deus que me deu a graça de cuidar desses jovens, né, até hoje, essa semana. Porque a Gabriela foi remanejada. Ela já está nesse momento assim, de dar tchau, né, do processo, né? Mais uma missão nova para ela, que agora é São Paulo, Isso o mesmo. Rio. São José do Rio Preto. São Paulo é a Daiane. E ela vai evangelizar os jovens lá. Um tempo novo, né? Tempo novo. E é isso, né? Nossa missionariedade. Deus nos chama, né? Uma hora você está aqui, uma hora você está lá, né? Isso que é o importante, dar a vida a Deus, né? Eu penso, Deus me deu a vida, né? E eu falo que eu poderei retribuir ao Senhor Deus, né? É dar a minha vida a Ele hoje, né? Deus me deu a vida através do Carisma Canção Nova e através do Carisma Canção Nova que Ele me chama a corresponder a esse chamado de amor. Então é onde Deus quer, né? Apesar desse deixar, né? Que nem sempre é fácil, mas Deus nos chama e é o bonito de ver o quanto Deus faz em nós, né? Mesmo deixando a si mesmo a cada dia, né? Um deixar constante, mas não existe maior alegria do que estar dentro da vontade de Deus.
Isso eu tenho certeza. Amém. Mas é isso mesmo, né? Fazer a vontade de Deus, ela requer renúncias, mas também a alegria de contemplar os milagres de Deus na nossa vida. As capacidades, né, as bênçãos que Deus realiza. A gente não tem dimensão da grandeza que Deus faz. A gente toca, né, vê milagres, vê prodígios, mas a gente ainda é tão pequeno, mas Deus está ali confiando a gente em tantas almas. Não é isso? Deus está confiando agora a Gabriela, lá em São José do Rio Preto, uma nova missão. Se ela vai, a sua atuação missionária lá, qual é o setor? De eventos, né? E também cuidar do Ministério de Música, né? Cuidando das escalas, né? De quem estará lá à frente do Ministério de Música. A Gabriela canta, né? Tem uma voz assim, linda. Vai atuar muito lá na missão, cantando, evangelizando, né, Gabriela? Se Deus quiser. Quero agradecer a Gabriela, porque, né, o sim da vida dela, né, a certeza que ela tem de Deus na vida dela, e isso é lindo, né? É louvável. E também agradecer a você que é nosso sócio, você que contribui, você que é a pessoa que mais nos ajuda a manter o sistema, mas também a manter a vocação. Porque se não tiver o sócio, a Canção Nova não vai ter como prosseguir. Não é isso, Gabriela? É isso mesmo. E o meu muito obrigado, né? Porque hoje esse carisma é uma obra de Deus, né? Não tenho dúvida. Mas se hoje ele é sustentado é por conta de cada um de vocês, né? Que doa a vida. E eu não tenho palavras para agradecer, porque a minha vida é uma vida fruto desse carisma Canção Nova que é sustentado por você. Então a minha gratidão também, né? Por este carisma, por você que sustenta essa obra, e fazer parte também da minha história e da minha vocação. O nosso muito obrigado, porque a nossa missão como Canção Nova é evangelizar. Hoje é um dia daqueles especiais na vida de nós da Canção Nova, quando a gente vai descobrindo toda a graça que Deus vai espalhando nas casas, nos lares das pessoas, Brasil afora. E aqui em Brasília eu tive a graça de conhecer através da doutora Juliana a família do Pádua. E a doutora Juliana nos falava tanto e com um carinho e com uma admiração tão grande da forma como o Pádua e a família dele estão vivendo um processo de enfermidade, que eu falei, doutora Juliana, eu quero ir lá um dia para conhecer. E quero e faço questão de ir mesmo, porque são essas coisas que nos sustentam e que também mostram para nós o desejo de Deus quando instituiu a Canção Nova no Brasil, não é? Então eu vim aqui à casa do Pádua, gostaria de perguntar aqui, de modo particular, a esposa Cida. Ô Cida, quem são vocês? Quem é o Pádua? Conte um pouquinho da vida de vocês. Sempre achei ele assim, uma pessoa íntegra, muito certinha, muito, né, muito humano, sempre gostou muito de fazer caridade, nunca mediu esforço para isso. Vocês são vicentinos também, né? Também. Vicentinos, a gente servia na comunidade como ministro da Eucaristia e equipista, né? Então a gente... E o Pádua é sempre muito ativo? Muito, muito. Era aquele que estava sempre à frente das coisas? Muito. Nos vicentinos, então, gostava muito de ir ao encontro daqueles que às vezes estavam na situação que ele hoje está, né? E a gente passou também pela experiência de visitar doentes, até mesmo com essa mesma enfermidade, de levar a comunhão. Agora contem o que aconteceu com o Pádua, desde há quanto tempo? Foi assim, ele, acho que em 2018 começou, né, Pádua, os sintomas. Ele começou a perder força de um braço, do braço direito. Só que ele começou a perder massa. Aí começou a ficar preocupante, aí a gente começou a procurar especialista. Nesse neurologista foi que surgiu a desconfiança de que fosse uma esclerose. Então a gente ficou assim meio sem chão no início, né? Muito assustado, até porque a gente já conhecia a doença assim de perto. O que eu aprendi é que quando a gente não aceita, fica mais difícil. Porque você tem que lutar porque você não está aceitando aquela situação e você tem que lutar para enfrentar a doença. Ele acaba deixando o fardo mais leve, porque ele é uma pessoa leve, é uma pessoa que tira o humor de onde eu não vejo de jeito nenhum. Às vezes a situação está assim, difícil, pesada, e ele se torna mais leve, às vezes, com uma palavra de
brincadeira, né, padre? Uma piadinha que a gente chama de... Também pesa. Oi? Osso também pesa. Osso também pesa, né? A partir da doença, a Canção Nova passou a fazer parte mais ainda da vida de vocês, não é? Sim. Vocês já conheciam a Canção Nova antes da doença? Muito. A gente é sócio já tem aí uns... 2008. Eu sou de 99. Quando a Canção Nova começou aqui em Brasília, no dia da inauguração que o Padre Jonas veio, eu estava na UTI com o meu filho. Eu assisti toda aquela festa, tudo pela TV. Então nós já éramos, né, amigos da Canção Nova há muito tempo. E agora mais porque assim, as missas, né, ele não vai mais, então é tudo em casa. Aí no domingo eu vou à missa e trago comunhão para ele. E assim, ele é muito preocupado com a Canção Nova, assim, quando chega o final do mês, a última semana que ele vê, tá quantos %? Bora, liga para todo mundo, grupo da família, coloca aí, alguém faz um pix de R$10, quem puder, e sai pedindo, mesmo desse jeito. Mesmo, o padre ainda grava mesmo assim? Ele mesmo Não, grava? ele manda eu fazer o áudio ou digitar e colocar nos grupos das famílias. No dia do aniversário dele, nos grupos, presente do Pádua, o que você fosse comprar, converta em dinheiro e faça um pix para a Canção Nova. E assim vai. E eu quero saber agora do Pádua, e nós vamos aqui nos esforçar para entender tudo que ele vai falar. Por que você faz isso pela Canção Nova e no que se tornou também a Canção Nova para você neste momento? A Canção Nova, que ela se tornou com a companheira inseparável. Penso com a minha esposa, que já falou, que já tem muito tempo, não só por conta da enfermidade, da doença, mas é porque também, além das outros casais não tem muito o que oferecer, que a Canção Nova me traz a presença de Deus na minha casa. Eu vou deixar você descansar um pouquinho enquanto isso. Vou pedir aqui a nossa cinegrafista excepcional de hoje, que é a Roseli, minha esposa, para ela mostrar aqui como é que o Pádua fica na posição em que ele está aqui e a televisão ligada ali o tempo inteiro. E ainda tem, o que tem ali, ô Cida? É Alexa. É a Alexa. Para que serve ali a Alexa? A Alexa, ela auxilia no estudo que ele faz da Bíblia. Ele faz a leitura todo dia e... Como é que ele faz isso? Comando de voz, às vezes, agora como a voz dele está mais baixa, a menina nos ajuda, a Cida. E como é que eu fiquei curioso, como é que é o estudo que ele faz? Ela monta todo um cenário, monta tudinho, a Bíblia coloca na posição, bota um aparador. Aqui pertinho dele, a Aqui Bíblia? pertinho, fica aqui. Aí ele tem que estar na distância que ele consiga ler. Fiz o compromisso de ler a Bíblia da primeira da última página, fazendo as leituras, fazendo as interpretações. Mas por 2 vezes que eu não consegui chegar até o fim, porque eu trabalhava muito ativo, que a gente sempre vai deixando. Que infelizmente que as coisas de Deus para segundo plano, né? Que a gente é meio teimoso, que agora... Agora você pretende terminar a leitura completa da Bíblia. Estou terminando já também, terminando, vou recomeçar de novo. Que agradeço a Deus tudo na minha vida, tudo que Ele está me proporcionando com essa doença, que eu não perca a alegria de viver, que nem de testemunhar com o seu amor.
porque que ele demonstra para mim todos os dias o tanto que ele me ama. Já coloquei a minha vida em suas mãos. Tenho muita gratidão pela missão desses irmãos que se doam há 24 horas para levar a palavra de Deus. Que eu tenho muita respeito pelo Padre Jonas, que também está vivendo uma aventura que não é fácil. Que é o povo da Canção Nova, que eu desejo muitos anos de vida, que prossigam com esse projeto de amor, com esse projeto de Deus, por muitos e muitos e muito tempo. E dependendo de mim e da minha família, que a gente vai estar sempre ajudando. Muito, muito obrigado. Um abraço a todos, dos 4 cantos do país, que além país. É que a Canção Nova, ela vai aonde a gente não pode ir e faz aquilo que a gente não faz. Por isso que a gente ajuda a Canção Nova, por isso que a gente pede. As pessoas quando falam, eu conheço, aí a primeira pergunta que ele fazia, é sócio? Não, ainda não. Pois ajude, pois seja, porque a Canção Nova precisa, ela não pode parar.